Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Os ataques diretos e as trocas de acusações entre candidatos não são algo raro em campanhas eleitorais no Brasil. Então, o que eu peço, eu faço um apelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Dá uma parte, dá licença uma parte. Não lhe dou uma parte porque eu tenho 11 minutos, não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque ele é antirregimental. Não lhe dou a parte. Não dá É porque não antirregimental, pode. não dou. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura Não, senhor. está aqui se Não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não tem coragem de defender a ditadura. Não tem coragem de defender seus chefes. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro e não aprendeu nada. Nas eleições de 2022, as primeiras semanas da campanha já registraram declarações dos principais nomes na disputa presidencial com críticas aos adversários. E isso tem acontecido num tom mais agressivo. Que moral tu tem pra falar de mim, o ex-presidiário? Tá nenhuma moral. Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele. Apesar de não ser novidade em debates e nas propagandas de TV, o discurso com ataques a campanhas rivais ganhou novos contornos nos últimos anos, com o aumento da importância das redes sociais nas disputas. As plataformas digitais são cada vez mais relevantes nas estratégias e na maneira como os candidatos procuram se comunicar com a população. Aqui, eles foram perguntados às pessoas como você se informa sobre política. E veja, 44% das pessoas entrevistadas disseram que é pela televisão. Aqui perceba que também vem em declínio esse número, só que ela se mantém mais estável ao longo dos últimos meses. Aqui, a gente tem dados de 2021 ainda e desse ano, mas 44% assistem à televisão para se informar sobre assuntos políticos. Logo depois estão as redes sociais, 25%. É essa linha azul aqui, que ela vem crescendo ao longo do último ano. Então era 20% em julho de 2021, 20%, e agora são 25%. Nas redes sociais, as campanhas têm apostado em edições curtas de declarações dos candidatos, os famosos cortes. E muitas vezes, os trechos escolhidos buscam exatamente dar visibilidade para ataques a adversários. Até que ponto o tom agressivo dos discursos é utilizado de forma planejada pelas campanhas? E quais os possíveis efeitos que esse tipo de estratégia pode provocar nos eleitores? Sobre essa e outras questões, conversamos agora com Antônio Lavareda, cientista político. Lavareda, sempre muito bom contar com a tua leitura desse cenário eleitoral. Muito bem-vindo ao Item Mais. É um prazer estar conversando com vocês agora. Lavareda, eu começo a nossa conversa partindo de definições. O que diferencia uma crítica de um ataque? Qual que é o limite entre eles? E como eles se inserem numa estratégia de campanha? Olha só, campanhas têm basicamente dois tipos de valência do ponto de vista das suas peças de comunicação, tá certo? Dois tipos de valência. Ou elas são peças de conteúdo positivo, e aí nós temos a história dos candidatos, ou seja, sua biografia, suas propostas, os apoios que recebem, os valores que defendem, ou nós temos, essa é a campanha positiva, ou nós temos uma campanha negativa. Campanha negativa envolve críticas aos adversários, seja na clave das suas propostas, seja na clave da biografia, ou seja, comportamentos pregressos dos candidatos que são criticados, seja dos seus valores e seja até do caráter dos candidatos, que é frequentemente também submetido a crítica /ataque. O que é que eu estou chamando crítica /ataque? É que é muito difícil você discernir com exatidão o que é uma crítica e quando ela adquire um nível superlativo
que se transforma claramente na percepção das pessoas que estão assistindo à exibição daquelas peças, seja um comercial de televisão, seja um programa de televisão, seja uma mensagem, uma postagem na internet, ela assume imediatamente o caráter de ataque. E lembrar que as pessoas, o público, não gosta muito de campanhas agressivas. Campanhas agressivas, em geral, sofrem o repúdio de boa parte dos eleitores, mas, infelizmente, nós devemos frisar que elas deixam a informação inoculada nesses mesmos eleitores. O grau de registro de informações negativas é algumas vezes maior do que o grau de registro de informações positivas. Isso se dá no Brasil e no mundo. Alguns países utilizam mais as campanhas, em alguns países são mais negativas e em outros países menos negativas. Isso se deve basicamente seja a cultura, seja a legislação em cada uma dessas sociedades. Dentro dessa campanha negativa, Lavareda, você destaca para a gente esse cálculo político tem que ser muito bem feito para que o impacto não seja negativo no eleitor. Numa campanha polarizada como a que estamos vivendo, o que entra nesse cálculo político? Olha, o principal risco da campanha negativa é o chamado backfire, é o efeito bumerangue potencial. Tá certo? Uma campanha, um ataque de um candidato a outro pode redundar num prejuízo para o próprio personagem que ataca o adversário, o eleitorado, o espectador pode achar demasiado, pode achar que ele perdeu o tom, pode achar que ele não foi justo o suficiente, pode achar que ele foi exagerado, pode achar que ele humilhou o adversário, ou seja, pode achar várias coisas que terminam redundando nesse efeito chamado de bumerangue. Ou seja, é um ataque desferido, que você desfere um ataque que termina se voltando contra você. Outro risco é quando o ataque envolve questões ou aspectos que deixam o próprio candidato a descoberto. Então, um candidato, por exemplo, que carrega muitas tintas na questão da honestidade, mas que tem vulnerabilidade nesse aspecto, ele está destacando um atributo de caráter aos olhos dos eleitores e, mais adiante, se ele for alvejado nessa mesma dimensão, ele vai estar ainda mais vulnerabilizado porque ele próprio destacou para o eleitor a relevância daquele traço de caráter que ele utilizou para criticar o adversário. Então, como eu digo e como eu estou demonstrando, a campanha negativa é algo que precisa ser feito com muito cuidado, muito cuidado. Precisa ser pretestado, precisa ser avaliado, precisa ser refletido. Às vezes as pessoas fazem isso de uma forma apressada, os candidatos e suas equipes, e terminam se dando mal. E o quanto que esse discurso mais crítico, por vezes agressivo, Lavareda, aumenta a preocupação com a violência política durante as eleições? Isso aí nós já estamos ingressando numa outra seara. Nós estamos falando já mais do que comerciais ou mensagens críticas, mensagens negativas. Nós estamos falando já em mensagens, em discurso, em narrativas de ódio, ou seja, que estimulam o ódio, o repúdio ao adversário e aos seus adeptos num grau, não é, que merece essa qualificação. Isso é extremamente perigoso e deve ser alvo aí, não é nem da preocupação dos adversários, dos concorrentes, mas deve ser alvo da sociedade civil organizada, deve ser alvo das entidades que devem se pronunciar diante disso, desestimular explicitamente ou criticar explicitamente quaisquer mensagens ou posturas que caminhem nessa direção e também, e principalmente, deve ser alvo, uma preocupação da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é que tem que intervir nesses casos e, se for televisão ou internet, retirar do ar e, eventualmente, punir dentro das regras que existem, no conjunto de regras eleitorais, punir esse candidato ou candidata que venha a assumir um comportamento desse tipo. Discurso de ódio não pode ser uma estratégia de campanha. Isso não tem nada a ver com campanha eleitoral. Nós já estamos, como eu disse, noutra seara. Isso é uma coisa que atenta contra a institucionalidade democrática, uma coisa que incentiva, que estimula os eleitores a agredirem, os seus eleitores a agredirem os eleitores ou candidatos opositores seus, é algo
que desrespeita a essência da democracia, que é a livre competição dos candidatos e de suas campanhas, tentando conquistar os corações e as mentes do eleitorado, equivale a dizer, dos cidadãos. Lavareda, você trabalha com política há anos, já acompanhou várias eleições. Como é que você hoje vê o peso dessa campanha negativa que falávamos há pouco, desse discurso mais crítico nessas eleições, inclusive essa preocupação com a própria violência política? Como é que você pontua o que estamos vivendo nesse momento em relação a eleições anteriores? Estamos vivendo um momento peculiar, ele se diferencia quando trazemos esses temas para o debate eleitoral? A sua pergunta já encerra ali uma certa avaliação desse contexto que nós estamos vivendo. Com certeza, essa é a 9ª eleição da nova República. Eu acompanhei todas elas, em algumas trabalhando profissionalmente em campanhas, o que eu deixei de fazer já há alguns anos atrás. Ao todo, eu trabalhei em 91 campanhas majoritárias, quer coordenando pesquisas, quer como consultor de estratégias, quer como coordenador geral do marketing das campanhas. Pois bem, com base nessa experiência, em tudo que eu estudei sobre eleições no Brasil e fora do Brasil, que eu posso dizer que nós temos, nessa etapa da nova República, nessa 9ª eleição presidencial, nós temos o contexto de maior radicalização, mas não é radicalização só de ideias, é uma radicalização de comportamentos, de atitudes, de estímulo, não é, ao sentimento de raiva, ao sentimento de ódio das pessoas, ao sentimento de rejeição muito exacerbada dos adversários e até dos eleitores dos adversários por candidatos. Então, isso é uma situação preocupante. Muito preocupante. O Brasil vai ter muita sorte se conseguir passar incólume por esse processo eleitoral e com a nossa democracia preservada. Isso é muito importante que ocorra, mas é um desafio que todos nós estamos enfrentando e vamos enfrentar. Antônio Lavareda, sempre um prazer te ouvir. Já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade, para uma próxima conversa. Um grande abraço. Um abraço e foi ótimo conversar com vocês. Antes mesmo do início oficial da campanha, o risco de violência como resultado dos ânimos acirrados pela polarização no cenário político se tornou motivo de preocupação no Brasil. Casos registrados fora do país ajudam a alimentar esse receio. O principal deles ocorreu no início do ano passado, quando apoiadores de Donald Trump, derrotado nas eleições nos Estados Unidos, invadiram a sede do Capitólio. 5 pessoas morreram naquele que foi o maior ataque à democracia americana em mais de um século. O que começou com um protesto convocado pelo então presidente Donald Trump contra a eleição do rival Joe Biden, terminou com mais de 700 pessoas presas. Algumas já foram condenadas. Muitas pessoas ainda serão julgadas. A preocupação com a violência política contribui para que a sociedade cobre dos candidatos moderação no discurso, para evitar que as discordâncias se tornem combustível para confrontos nas ruas. Ao mesmo tempo, é natural que um candidato faça críticas e aponte erros e fragilidades de adversários para conquistar o apoio dos eleitores. Na campanha deste ano, a polarização entre o ex-presidente Lula, do PT, e o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem contribuído para que boa parte das discussões se concentre na comparação entre a trajetória dos dois. Como os candidatos têm feito para conciliar propostas com ataques e contra-ataques na campanha eleitoral e buscar um equilíbrio nessa busca por votos? É o que vamos saber agora com Gustavo Uribe, nosso analista aqui da CNN. Oi, Uribe, sempre muito bom te ter por aqui. Eu já começo a nossa conversa a partir de um ponto que eu encerrei o bate-papo com o Lavareda, também resgatando aqui um pouco da sua experiência enquanto jornalista que acompanha a cobertura política nacional. Temos uma eleição polarizada, que não é uma novidade, né, Uribe? Quando a gente olha para o nosso passado aqui político, é algo até natural. Mas essa polarização, ela é maior do que em eleições anteriores? E o quanto dessa polarização acaba influenciando num tom mais agressivo nessa campanha eleitoral? Olá, Carol.
É preciso, inicialmente, a gente diferenciar o que é polarização de radicalização. As eleições brasileiras, desde 89, sempre foram polarizadas, com exceção de 2 anos. 1989, quando havia Fernando Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva e Leonel Brizola, e 2014, quando havia Dilma Rousseff, Aécio Neves e Marina Silva. Sempre nos outros anos tivemos uma polarização de PSDB, PT ou Jair Bolsonaro contra o PT de Fernando Haddad. Neste ano, nós temos uma diferença. Nós temos um aumento da radicalização, que são discursos em defesa da agressividade e discursos também que acabam sendo mais radicais. E a gente observa isso na prática. A Unirio fez uma pesquisa no Observatório da Violência Política e apontou um crescimento de 23% de episódios de violência política no primeiro semestre deste ano, comparado ao primeiro semestre de 2020, quando a gente teve as eleições municipais no Brasil. Então, a radicalização tem sido uma tônica, inclusive no discurso dos 2 principais candidatos à presidência da República. É por isso que você teve uma pisada de freio do PT. Após a morte em Foz do Iguaçu de um militante petista, o PT tem instruído que os militantes não caiam em provocação e também acabem levando uma outra roupa de outra cor que não seja vermelho para os atos de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o clima está conflagrado e agora seria o momento das 2 candidaturas colocarem a bola no meio de jogo e arrefecerem os ânimos, dando exemplos para que as militâncias não acabem não indo aos finalmentes durante a disputa deste ano. Então, Uribe, pelo que você nos conta, essa radicalização é reconhecida pelas campanhas. Como é que elas têm trabalhado com isso? As campanhas, Carol, reconhecem que você tem um nível de animosidade muito maior e de agressividade neste ano, porque os discursos também acabaram indo para um lado até messiânico e religioso, que acaba estimulando este embate. Por exemplo, Jair Bolsonaro retomou um discurso que antes era capitaneado pelo PT. O PT contra o PSDB tinha um discurso do nós contra eles, ou seja, apontando o outro como adversário direto. Jair Bolsonaro retomou esse discurso com o bem contra o mal. E quando você aponta o outro como mal, você tem um nível de agressividade contra ele, porque sai do terreno da razão e entra para o terreno da emoção. Por isso que nós temos esse clima conflagrado e esse clima radical, que chega a beirar a religiosidade. Por isso que a campanha do PT, cada vez mais, tem tentado diminuir esta dualidade religiosa. E a campanha de Jair Bolsonaro tem investido nesse ponto, mas há uma ala mais moderada dos partidos de centrão que acham que não é o melhor caminho. Por isso tem tentado destruir o presidente Jair Bolsonaro a tirar essa discussão do terreno religioso. Mas ele tem insistido tanto porque tem dado resultado nas pesquisas eleitorais. O presidente Jair Bolsonaro cresceu muito o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre o eleitorado evangélico. E isso tem se mostrado um grande trunfo para a campanha dele. Uribe, estamos a cerca de um mês das eleições. O que podemos esperar para as próximas semanas, conforme o primeiro turno vai se aproximando? Um arrefecimento dos ânimos ou, pelo contrário, um tom ainda mais agressivo? Carol, eu gostaria de dizer que a expectativa é de arrefecimento, mas não é. A gente tem a possibilidade de uma campanha plebiscitária, onde o segundo turno está sendo antecipado para o primeiro turno. E como disputa de segundo turno se resolve com a rejeição, é essa estratégia da campanha de Jair Bolsonaro. Por isso que Jair Bolsonaro tem insistido no discurso de colocar a pecha em Luiz Inácio Lula da Silva referente à corrupção. Jair Bolsonaro não tem conseguido baixar a rejeição dele, então tem tentado aumentar a do adversário. E a gente sabe como é campanha de segundo turno. Ganha quem tem a menor rejeição, quem é menos rejeitado. Por isso que ele tem essa estratégia. Então o cenário é de uma piora nesse quadro, de um quadro ainda mais agressivo em relação a Luiz Inácio Lula da Silva. A campanha petista tem, na verdade, tentado arrefecer esse clima. Houve, inclusive, no debate da TV Bandeirantes, um bate-boca entre André Janones, deputado federal do Avante por Minas Gerais, queridinho da campanha de Lula, contra Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. E aí houve uma avaliação de aliados de Lula de que é necessário que André Janones não tome a mesma atitude, que é ideal que ele continue gerando engajamento a Lula nas redes sociais e até enfrentando os bolsonaristas, mas que não é propício neste momento episódios de bate-boca pessoais com quase
casos de violência. Ambos foram separados pela turma do Deixa Disso. Que Lula tem adotado um discurso da pacificação, de que ele terá um diálogo nacional e que, portanto, também é uma contradição ao Lula pedir para que a militância não caia em provocações, um aliado de primeira hora agora caindo em provocações. Então, o ideal, e é isso que tem construído o PT, é um discurso de harmonia, mas é o oposto do discurso da campanha de Jair Bolsonaro, que quer um discurso de rejeição em relação a Lula. Gustavo Uribe, sempre um prazer contar com a sua participação aqui no Item Mais. Já fica aqui o convite para uma próxima conversa. Afinal, o Item Mais está de olho também nas eleições. Voltamos a nos encontrar amanhã com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.